Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma palavra de esperança e vida para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é um texto que se encontra no capítulo de número 3 de 1 Coríntios, onde o apóstolo vai nos falar a respeito de algumas contendas. Você já teve contendas, já discutiu com alguém, já perdeu a paciência com alguém, já se separou de alguém por algum motivo específico e rompeu uma amizade, um relacionamento. Aqui o apóstolo Paulo vai nos informar que isto está acontecendo numa das igrejas que ele amava, a igreja de Corinto. E ele vai nos dizer o seguinte com relação a esta igreja: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e eu não vos dei alimento sólido, porque vocês ainda não podiam suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Paulo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo e quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. É interessante que muitas vezes, quando nós nos dividimos, muitas vezes quando nós brigamos, muitas vezes quando nós contendemos com aquelas pessoas que estão à nossa volta, o nosso sentimento muitas vezes dentro do nosso coração é um sentimento de superioridade. É um sentimento de que nós estamos contendendo de maneira justa, porque nós somos justos e estamos exigindo justiça nos nossos relacionamentos, e uma vez que aquela pessoa não está sendo justa, ela não pode estar ao nosso lado. Essa é, na maioria das vezes, a desculpa e o sentimento que nós temos quando nós lutamos, quando nós brigamos, quando nós discutimos com alguém. Na verdade, nós nos sentimos muitas vezes mais espirituais do que essa pessoa. Mas aqui o apóstolo Paulo está trazendo um motivo bastante diferente para as divisões e para as contendas e para o ciúme e a inveja de dentro da igreja. Ele está dizendo que as divisões de dentro da igreja não são resultado de uma maturidade espiritual daqueles crentes, ou de crentes que são super espirituais e por isso não podem viver com outros crentes. Muito pelo contrário, o que Paulo está nos dizendo é que esta divisão que está acontecendo na igreja é justamente porque esses crentes ainda são carnais, ainda não entendem aquilo que Deus, aquilo que Jesus Cristo espera de cada um deles. Estes crentes ainda não andam no Espírito, eles ainda não têm a maturidade. É isso que Paulo vai dizer: eu queria muito falar com vocês como pessoas maduras e dar para vocês alimento sólido e não leite, mas eu não pude dar alimento sólido para vocês porque vocês ainda são imaturos. Paulo vai dizer que as divisões que acontecem na igreja são causa, muitas vezes, de imaturidade, de nós não sabermos lidar com as falhas, com as limitações e com os pecados daqueles que estão à nossa volta. Agora, como que nós podemos evitar isso? Como você pode evitar dividir os seus relacionamentos? Como você pode evitar contendas, talvez dentro da sua família, com os seus amigos, no seu emprego, com o seu cônjuge? Eu creio que Paulo vai nos instruir aqui de que nós devemos entender que nós já fomos julgados não pelos outros, não por nós mesmos, mas por Deus. E quando Deus nos julga, Ele nos mostra que nós somos infinitamente mais pecadores do que nós jamais pensávamos ser. Talvez alguma pessoa tenha te ofendido, tenha te apontado algum erro específico e você se afastou dela porque aonde já se viu alguém falar isso a meu respeito, aonde já se viu alguém pensar isso a respeito de mim?
mas quando nós entendemos que Deus é aquele que já nos julgou, e quando nós entendemos que quando Deus nos julgou, Ele nos julgou conhecendo cada um de nós, sabendo cada um dos nossos pecados, cada uma das nossas falhas, cada um dos nossos defeitos, a sentença de Deus sobre a nossa vida é de que todos nós somos culpados. Não somos apenas pessoas enfermas que precisam de um remédio, nós somos também pessoas rebeldes que precisam abaixar suas armas, que precisam se arrepender dos seus pecados. À medida em que a palavra de Deus vai mostrando para nós o quão ruim nós somos, o quanto nós nos afastamos de Deus, o quanto nós nos esquecemos dos seus caminhos, o quanto nós vivemos tanto tempo sem dar importância a Deus, às coisas de Deus, como se Ele não existisse, como se Ele não se importasse, e ainda assim Deus nos amou. Quando a palavra de Deus nos mostra o quão pecadores nós somos, nós vamos aceitar de maneira mais tranquila, de maneira mais paciente, as críticas daqueles que estão à nossa volta, inclusive aquelas que são injustas, inclusive aquelas que muitas vezes não dizem a verdade a respeito de cada um de nós. Então, essa é a primeira verdade. Como evitar divisões? Entendendo que nós somos julgados primeiramente por Deus e não pelas pessoas. E quando Deus nos julga, Ele nos mostra que nós somos muito mais pecadores do que nós achamos que somos. Mas a segunda verdade, tão importante quanto essa, é a verdade de que assim como Deus nos julga e nos mostra que nós somos muito mais pecadores do que nós realmente pensamos, este mesmo Deus também nos julga e nos mostra que nós somos alvos do seu amor e nós somos muito mais amados do que nós jamais sonharíamos em ser. Você e eu somos sim pecadores, somos sim falhos e imperfeitos, mas você e eu recebemos a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Você e eu somos aqueles que foram alvos do amor de Deus, e o Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz, provou o seu amor para conosco, morrendo numa cruz quando nós ainda éramos os seus inimigos, quando nós ainda éramos pecadores, rebeldes, que não aceitavam a soberania e a mensagem do Evangelho sobre as nossas vidas. Então, essas duas verdades vão acalmar o meu e o seu coração. Que você sempre se lembre, todas as manhãs, de que você é mais pecador do que as pessoas pensam que você é. Você e eu somos mais falhos do que nós mesmos achamos que nós somos. Mas a verdade, a segunda verdade, tão importante quanto essa, é que nós somos muito mais amados do que nós jamais sonharíamos ser. O Senhor Deus é aquele que nos conhece por completo, e é aquele que nos perdoou, e é aquele que nos amou. À medida em que nós entendemos quem nós somos, e à medida em que Deus nos mostra quem nós somos, nós temos o privilégio e a oportunidade de amar as pessoas e de ser mais paciente com elas, de não nos separarmos delas após qualquer crítica, após qualquer pecado que elas cometem contra nós, porque nós sabemos que nós devemos amar elas assim como o Senhor Jesus Cristo nos amou. Que você se lembre sempre quem você é em Deus, e que esta verdade possa te ajudar em cada um dos seus relacionamentos. Que Deus abençoe e até a próxima.